Agora tem mais um episódio da série Os Capitães, para contar a trajetória de jogadores que lideraram grandes times e seleções. O personagem de hoje se confunde com essa camisa, com esse número. Zico, o eterno camisa 10 da Gávea, torcedor e maior ídolo do Flamengo, símbolo do time mais vitorioso da história do clube. O número 10, a faixa, a torcida. Pouquíssimos atletas reuniram esses três papéis tão diferentes numa única essência. E vestindo essas cores, 4 letras explicam o sentimento do que é ser Flamengo. Z-I-C-O. Tá bom. Mas o que ainda se conhece pouco sobre o maior jogador da história do clube é a relação decisiva dele com a braçadeira de capitão. Poxa, pra mim foi uma surpresa grande estar no hall aí desses grandes capitães do futebol brasileiro, porque é a primeira vez que eu vejo que sou lembrado dessa forma, entendeu? Um craque, lembrado de tantas maneiras, que se tornou capitão graças à experiência. Eram pelo menos 10 anos de clube. Eu já estava bem maduro, né? Quando aceitei ser capitão. Eu já estava chegando aos 30 anos, quase. Então, quando o Carpegiani parou de jogar futebol, que foi, se não me engano, em 80, eu me sentia já preparado. E foi até uma própria escolha do grupo. Zico liderava pelo exemplo, pela técnica e pela trajetória que construiu no clube. Ninguém viveu tanto e tão intensamente o Flamengo. Ninguém viveu tanto e tão intensamente um Flamengo e Botafogo. Aos 19 anos, ele viu do Maracanã seu clube sofrer uma goleada histórica, 6-0, pelo Brasileiro de 1972. Lógico, eu, como torcedor, tinha muita raiva disso, né? Em relação a, quando jogava contra o Botafogo, queria ganhar de todo jeito. 9 anos depois, o garoto era o capitão e veio o momento da revanche. Ele entrou no vestiário alucinado, gritando, e aquela veia dele, quando pulsava aqui, a gente sabia que era alguma coisa. E aí, na volta pro segundo tempo, a veia subiu de novo. Eu falei, hoje é o dia, nós temos que... Não vamos parar, não. Vamos com tudo que os 6 tem que sair hoje. Voltamos pro segundo tempo, ganhamos de 6-0. Então a gente viu também esse lado do capitão, quando ele precisava ter a revanche de algum resultado. Gostava ali de falar um pouquinho, mas deixava todo mundo falar. Quem tivesse vontade, tivesse com alguma coisa, mandava ver. Mas naquele dia eu não deixei ninguém falar, não. Quase 9 anos com 6-0 presos na garganta. Mas tem um outro episódio como capitão que não sai da cabeça do Zico. Campinas, 15 de abril de 1982. Guarani e Flamengo, semifinal do Campeonato Brasileiro e recorde de público no estádio Brinco de Ouro, com 50 mil torcedores. Os paulistas saíram na frente com 3 minutos de jogo. O Flamengo empatou na cabeçada do Galinho. E depois aconteceu o momento marcante, quando a calma foi embora e a voz levantou. Eu fui bater um escanteio e, cara, quando eu cheguei lá para botar a bola, me atiraram tudo que tinha ali, de copo, guaraná, pilha, aquelas coisas todas que você imagina, pode imaginar o que seja. Olha lá, o Zico disse que não vai cobrar, não. Não, é porque a geral do Guarani está jogando laranjas e outros objetos em cima dos jogadores do Flamengo. Aí ele fez valer a fome e a personalidade de um grande jogador de nível internacional. O Leandro veio correndo para querer bater logo. Eu dei-lhe um esporro. Foi, acho que, o único esporro que eu dei na minha vida dentro do campo. E no Leandro. Olha lá, o Leandro quis chegar para a cobrança, ele disse, não, enquanto não parar, o jogo não anda. Acho que o Leandro na hora não entendeu nada, né? E achou que o Zico estava com medo. Medo não. E aí o Leandro
Levou esporro. Sai daqui! Não mete nessa bola, tu vai ter que parar isso tudo aí e tal. E, cara, ele entendeu, né? Ele tomou um susto também, porque eu nunca tinha falado assim, dessa maneira, dentro do campo. Zico deu a bronca e deu também a vitória. Virada por 3-2 com os 3 gols. Adivinha de quem? Quem tem Zico tem tudo! A questão da tua liderança é que é nessa hora de você poder chegar e falar o que precisa ser dito, né? Liderança e sensibilidade. Qualidades que andaram juntas enquanto Zico vestiu a abraçadeira. Na conquista da Libertadores de 81, o capitão também teve um papel fundamental. Após o segundo jogo, terminar em derrota e confusão. Chegamos no hotel, todo mundo... temos que ganhar no pau, tem que baixar o pau. Um monte de gente buzinando no ouvido dos jogadores e tal. E antes da gente sair para Montevidéu, no dia seguinte, eu já de cabeça tranquila, fria, pedi uma reunião só com os jogadores. E aí eu falei para eles, gente, aqui ó, acabou aqui, vamos botar uma pedra em cima disso. A gente só tem uma maneira de ser campeão dessa Libertadores, é jogando futebol. A liderança, né, a calma, a sensibilidade do capitão foi exatamente naquele momento de dizer, não, a gente não tem que se preocupar em revidar. Nós não temos que ganhar na violência, nós temos que ganhar na bola. E na bola a gente tem muito mais do que eles. E foi exatamente o que aconteceu, né? 2-0 com 2 gols do camisa 10, que viveu naquele momento sua maior realização como jogador e como capitão. Eu acho que, para mim, sem dúvida, aquele título foi assim o mais marcante, né? De poder estar ali. E aí entra a questão do coração também, né? Do torcedor rubro-negro, que eu sou, de poder, obrigado, meu Deus, de estar aqui me dando essa oportunidade de levantar essa taça no clube do meu coração. Capitão do Flamengo, Zico, beijou a taça, Zico. E ele que fez os 2 gols nessa vitória. Um torcedor que veio lá da arquibancada para se tornar o ídolo de milhões. Mas uma curiosidade é que naquela época ainda não era comum os capitães usarem braçadeiras desses modelos mais modernos. Esse símbolo podia ser feito de esparadrapo ou até de um pedaço de uniforme. E é aí que surge uma das histórias mais saborosas do Zico como capitão do Flamengo. Fla-Flu pelo Campeonato Carioca de 87 em Niterói. Era a volta de Zico, depois de 10 meses afastado por uma lesão no joelho. Entre tantos olhares de admiração, estava o garotinho Leonardo. Na véspera do jogo, meu pai me chama para dar uma volta de carro e no meio ali do passeio, ele chega e fala, meu filho, você quer ser gandula amanhã no Caio Martins, Flamengo Fluminense? Para mim aquilo era um presente, não podia ter outro igual. O apito final deu início à correria atrás de alguma recordação. Quando o jogo termina, o Zico estava bem no centro do campo e eu estava ali, no meu banquinho de gandula e corro na direção dele. Acontece que eu era um garoto de 12 anos de idade e a imprensa, todos os jornalistas, cinegrafistas, todo mundo cerca o Zico ali com os microfones, com as câmeras. Eu obviamente não consegui chegar nem perto. Quando acabou o jogo, eu estava dando as entrevistas lá e tal, quando eu vi aquele moleque ali perto da galera, me esperando, eu pedi licença e fui lá, como é que... Aí, pronto, a camisa eu não vou te dar, mas o que você vai querer? Então eu pego aquele troféu, corro 50 metros, campo adentro, e só depois abro a mão para ver a faixa e ter certeza que eu estava com aquele troféu ali. E depois de mais de 30 anos, ela está aqui, ó. Zico é único, capaz de transformar uma faixa de capitão em troféu. O homem que tornou o glorioso time pelo qual torcia deixou marcas que vivem para sempre. Um líder no talento, na simplicidade e no coração.